nós pedimos a Deus, aos bons espíritos, que nos ajudem a refletir sobre esse tema muito importante e ao mesmo tempo profundo na nossa vida. Porque falar de alegria de viver, nós precisamos ter uma conotação psicológica e não exatamente risonha da forma de encarar esse tema, porque a alegria é algo muito mais profundo do que a euforia que muitas vezes é confundida com essa alegria. Para nos presentear hoje, nós fizemos aqui um teste, uma música muito linda, e já vimos aí no teste, gostaria de ouvir. Fala de alegria de viver. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, a gente vai entender que se nós considerássemos todas as bênçãos de que desfrutamos no corpo físico, as concessões que nos são colocadas à disposição, somente teríamos razões para agradecer e jamais para reclamar. Porque desde o momento em que despertamos no corpo físico, a capacidade de respirar, de poder abrir os olhos e enxergar o mundo, a condição de ouvir, de poder sentir que nós estamos vivos no corpo físico, isso é uma bênção divina. Os espíritos bons, na nossa atualidade, têm nos mostrado que é uma grande oportunidade estar no corpo físico, porque muitos espíritos desejam reencarnar e não o estão conseguindo, porque já estamos adentrando a nova era, que é a era do espírito. É o momento onde se falará muito mais de amor, de paz, se construirá uma nova cultura do espírito, que são os valores morais em evidência. Se evitássemos a busca desordenada dos excessos e aceitássemos com júbilo os recursos que nos são necessários para uma existência digna, tudo seria mais fácil. Então, se parássemos para usar o necessário, porque diz o Chico Xavier que tudo aquilo que temos em excesso está fazendo falta para o outro. Então, viver é viver numa condição necessária e não numa condição extravagante. Buscando compreender melhor os desígnios divinos a respeito da reencarnação e da sua utilidade no processo evolutivo, as interrogações, muitas vezes demasiadas, se aclaram. A gente passa a entender melhor o porquê das coisas, o que nos acontece, por que passamos por tais dificuldades, e aquilo que nos acontece tem algo a nos ensinar. Então, é a forma como nós encaramos a vida que ela tem sentido ou não, tornando-nos a caminhada humana mais agradável e enriquecedora. Ainda nos diz Chico Xavier que se tivermos maturidade, aproveitaremos cada segundo da nossa encarnação, cada momento, porque é importante para o nosso crescimento. E, como disse bem a música, a nossa vida não treinava. Não é assim? Passa numa velocidade. Se fecharmos os olhos agora, com exceção do Luiz Felipe, 10 anos de nossa vida já se passou. 20 anos provavelmente. Quem sabe 30 anos já tenha passado. E numa velocidade. Às vezes a gente espera algo que venha acontecer e a ansiedade toma conta porque a gente quer que aconteça. Mas tudo tem seu tempo certo. Então, é a simplicidade no viver que vai nos trazer o significado da nossa existência. Segundo a benfeitora Joana de Ângeles, seja qual for a maneira com que se apresente a oportunidade humana, oportunidade de encarnação, sob chuvas de granito em forma de sofrimento ou de concessões fartas, em saúde, em beleza, em inteligência, tem o espírito o dever de viver sempre contente,
agradecendo a Deus por haver renascido na carne. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele, porém dos homens, venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. A gente vai passar a entender que as circunstâncias que acontecem são construções próprias, nossas, porque nós construímos o nosso destino. Quando a nossa vida está num panorama deprimente, tudo está ruim, aquela frase, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, é a nossa ótica, é a forma como nós estamos encarando aquilo que nos acontece. Kardec nos faz estudar o sofrimento de uma forma bem inteligente. Ele diz que existe o bem e o mal sofrer. Não é o fato simplesmente de sofrer que nos faz evoluir, mas é o fato de sofrer bem que nos faz evoluir. Porque existem pessoas, todos sofremos, mas existem pessoas que sofrem bem, que sofrem com maturidade, que sofrem com resignação, com paciência, processando aquele sofrimento e aprendendo com ele. Existem pessoas que sofrem e que reclamam, e que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não é assim? Então, esta segunda opção, na verdade, não nos faz amadurecer, porque vai gerar revolta, vai gerar a insatisfação existencial, e nós vamos julgar Deus como sendo a causa dos nossos problemas. E é evidente que o Espiritismo em nossa vida, ele vem nos melhorar. Ele vem nos trazer essa ótica sadia de que o sofrimento é educativo a partir do momento em que aprendemos algo com ele. Se nós temos uma convivência difícil, temos que aprender algo com essa pessoa. Recordamos que Chico Xavier, certa vez, tinha um companheiro de trabalho que todas as vezes chegava para ele depois dos finais de semana e dizia: Chico, meu fim de semana foi ótimo. Ah, que maravilha! Aproveitei. Como na nossa modernidade, os jovens dizem, alguns, aproveitei, namorei muito, bebi muito, ri muito, extravaguei muito. E Chico não estava habituado a essa conduta, ficava constrangido. Então, ficava com aquele processo na cabeça: por que ele está falando isso? Por que ele está dizendo coisas desagradáveis quando não é hábito meu participar disso? Então, semana seguinte, ele dizia: Chico, aproveitei esse final de semana. E traduzia as mais aberrantes ações do comportamento vil. Então, Chico, certo dia, se programou para aquilo que a gente chama de dar uma queimada, né? Dar uma queimada assim para se colocar no lugar, ou botar ele no lugar dele. E aí, nesse momento, o Emmanuel lhe aparece e diz que se passa, ele conta a história. Então, depois do fato, Emmanuel disse: então, por que você também não conta o que você fez no seu final de semana? Semana seguinte, o companheiro retorna: Chico, você precisa ver esse fim de semana. Devia estar todo marcado de dente, de mordida, de unha, tirado o cabelo e etc. E contou. Aí Chico disse: você não sabe o que me aconteceu esse final de semana? Fui para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, psicografamos, atendemos os doentes, as pessoas carentes, pessoas que vinham às lavadeiras das ruas, que vieram para a assistência espírita. Ele então começou a ficar: meu Deus, algo que ele não fazia, e viu o sorriso que estampava no rosto do Chico. Quando, semana seguinte, ele já contava mais ou menos encabulado, e Chico firme contava o que lhe acontecia. Semana seguinte, Chico contava, ele não dizia, até que um dia ele não falava mais nada e Chico continuava. Então foi a predominância do bem sobre o mal. Daí percebemos com Kardec que o mal impera no mundo ainda porque os bons são tímidos. Quando os bons
tiverem a audácia dos maus e levantarem a bandeira da ação positiva, é evidente que o bem irá imperar na terra, porque ainda os bons sentidos, ainda existe o medo de amar, ainda existe o medo de fazer o bem, porque, segundo os espíritos bons, muitas vezes a pessoa vai amar e coloca o si. Mas se eu fizer o bem, será que será ingrata essa pessoa? Se eu amar, será que vou ter retorno? Então o si muitas vezes é um impeditivo para a nossa entrega do bem. Mas quando os bons forem destemidos, audaciosos conforme são os maus, o bem reinará na terra. Então é uma questão de atitude e de conduta, porque Deus é o nosso Pai e todos somos irmãos na visão universal. A lei da mente é implacável, segundo o Siddhartha Gautama, Buda. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Isso equivale ao pensamento, penso, logo existo. Porque a partir do momento que pensamos e idealizamos, alimentando esses pensamentos, evidentemente também ideias, energias, criamos sintonias e atraímos presenças de espíritos encarnados e desencarnados para compartilhar e compactuar com esses pensamentos e esses sentimentos. Então, na lei de atração está predominante a força. E aí a forma com que vivemos e com que encaramos os nossos acontecimentos, meus amigos, é que geramos esta sintonia. O bem e o mal são opções pessoais para o nosso estado íntimo. Traduzindo melhor, o céu e o inferno são estados de consciência. É a forma como nós encaramos aquilo que nos acontece. Falando da alegria de viver, no Livro dos Espíritos, 719, merece censura o homem por procurar o bem-estar para ter essa alegria de viver. Será que se eu comprar o sofá nas casas dos sinuanos, daquele sofá que eu vi e achei maravilhoso, quero sentar, esticar as pernas e ficar confortável, será que é errado no Espiritismo, na visão espiritual, na opinião da doutrina espírita, para aquilo que chamamos de correto? Então a gente vai perceber que quando buscamos, nós vamos perceber que quando buscamos o conforto, o bem-estar em nossa vida, é importante. Espírita não pode ter carro novo. Quando eu entrei logo no Espiritismo, há mais ou menos 22 anos, tive uma concepção muito mágica da vida. E passamos naturalmente por algumas fases. Qualquer pessoa tem isso. A minha fase pessoal, a primeira fase foi a fase mágica, de que todas as pessoas eram maravilhosamente sem defeitos, os espíritas. E aí, na família, no ambiente de trabalho, eu achava que as pessoas eram demoníacas, aquelas que me provocavam. E eu dizia, mas meu Deus, é que é um inferno o trabalho, irracente colega, miserável, fuxiqueira, faz, acontece. E eu ficava naquele transtorno. Quando chegava no centro espírita, estava no céu, e dizia, minha família, graças a Deus. E ali convivia naquele pensamento mágico de que estava tudo ok. Fuga da realidade. Na segunda fase, deparando-se com os problemas internos de convivência no centro espírita, porque onde tem gente tem problema, não é verdade, psicóloga? Onde tem gente tem problema, porque ainda é da natureza humana, ainda estamos no processo de crescimento. Mas comecei a me deparar com os fuxicos espíritas. Uma amiga me procurou e disse, Cid, eu vou lhe falar uma fofoca espírita. Os bons espíritos protegem, você sabe que não vai dar nada de mal. Não se preocupe com a obsessão, porque é coisa entre médio para médio, e aí a sintonia está perfeita. E falava horrores dos companheiros da casa, do grupo espírita. E eu ficava horrorizado, mas permitia que ela falasse também. E naquele pensamento, eu viajava e dizia, meu Deus, ela é fuxiqueira, realmente ela gosta de problemas.
mas dava ouvido, tinha paciência, participava também, que não era brincadeira. E louvado seja Deus. Passou a segunda fase, deparamos com os problemas internos de relacionamento na casa. Onde tem gente, tem problemas. E só fazer uma ajuda minha para distorcer a tampa. Tem um ali, ó, portão ali. Então, deparando-se com esses problemas, nós tivemos a chamada percepção. Aí eu dizia, mas meu Deus, os espíritas, os religiosos também entram em atrito. E entramos no próximo pensamento, que é a compreensão de que nós somos humanos e de que ninguém é perfeito. Que o mais importante é a melhora pessoal e não esperar que a felicidade sua venha do outro. Por esse motivo, buscar o seu bem-estar, será que é errado? Não, mas o excesso é aquilo que nós fazemos de excesso. Ter uma casa boa, eu quero o carro do ano, vou comprar o sapato do bico quadrado, porque está na moda esse, para fazer palestra, brilha melhor, as pessoas vão olhar, vão ver, que sapato lindo o sapato dele, né? Então é um conforto, mas o excesso é onde está o problema. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei de conservação. Nós só precisamos do necessário para a nossa sobrevivência. Não é que tem que ter uma casinha cair nos pedaços, que é o necessário para cobrir a minha cabeça, mas ser algo confortável dentro do possível e do suficiente. Aí vem aquele brocado popular de que nós só devemos colocar o chapéu onde o braço alcança, não é assim? Então, recordando de uma amiga maravilhosa, certo dia ela trabalhava era colega de trabalho e ela era muito espetacular. Ela era para frente, radiosa, mulher bela, e o cabelo era a moldura da face da mulher. Ela jogava as escovas brilhosas, as outras colegas invejavam. E eu dizia, admirava ela, eu dizia, mas fulano é uma pessoa extraordinária, linda, radiosa. O marido tinha a satisfação de levá-la no trabalho. E então ela era aquela pessoa que tinha sempre novidades. E no local de trabalho, certo dia eu a encontrei muito para frente. Eu dizia, o que se passa com você? Ela disse, mas eu estou muito feliz. Eu fui para a praia Costas do Sauípe, na Bahia aqui, e muito maravilhosa. Eu vi Ivete Sangalo, eu vi fulano do Globo Esporte, eu vi da Rede Globo, do SBT e tal. Eu falei, que bom, todos os canais de televisão estavam ao seu lado. Aí ela feliz, alegre, ela disse, eu abracei Ivete Sangalo, como se fosse uma deusa do Olimpo. Eu falei, eu não abracei, eu abracei meus amigos do centro, lá no aviário, foi maravilhoso, as crianças correram, eu corri atrás, e a gente brincou, evangelização e etc. E fui para o trabalho também, procurei estudar, e estou feliz da minha forma, não é menor do que a sua. Ela disse, mas você não teve a qualidade de abraçar uma mulher do basquete, que eu esqueci o nome dela agora. Hortência. Exatamente, pronto, eu abraçar a Hortência. Eu falei, a Hortência que eu tenho é uma flor que tem lá no centro, eu abraço também. Semana seguinte, ela entrou no ambiente de trabalho, não parecia mais aquela mulher brilhosa, a cabeleira estava desgrenhada, olheiras, não tinha dormido direito, e aí entrou que não cumprimentou ninguém, eu disse, nossa, não deve ser ela, deve ser a obsessora dela. Passou. Quando entrou, nós nos cumprimentamos. Eu lhe disse, dona fulana, como vai, senhora? Ela disse, péssima, pior do que o dia que eu nasci. Eu gostaria de morrer. Eu disse, mas por quê? A senhora é uma pessoa tão bonita, inteligente, é uma pessoa muito satisfatória. Aí ela disse, Deus não é bom comigo, porque se Deus fosse meu amigo de fato, Ele teria me ajudado. Eu disse, qual é a culpa que Deus tem? Ela disse, essa. Aí me mostrou os cartões, as faturas do cartão, o cheque sem fundo que voltou, a fatura de outro cartão, o cheque de uma amiga que tomou emprestado para poder pagar e retornou, e juro por cima de juros, e foi parar nas graças de Deus. Ele disse, então, quer dizer, que a senhora gasta e Deus paga. Agora a senhora vai fazer a lei de retorno.
a senhora vai ter que voltar, porque o elástico esticou. Se soltar de vez, ele vai bater na sua cara e vai lhe ferir. Então tem que ter paciência e voltar devagarinho, reconstruindo o que foi feito. Daí é o abuso naquilo que nós utilizamos que gera o desconforto e desequilíbrio. Mas o uso, que é aquilo que está dentro das nossas condições. Mas eu gostaria, nesse carnaval, de ir para o cruzeiro. Vá olhar o Cruzeiro do Sul, se você não tem dinheiro aí. É melhor, é mais bonito do que você ir para o cruzeiro e chegar lá até o segurança lhe segurar e lhe prender porque não pagou a conta. Então, é fazer o que dá para fazer e ser feliz dentro das condições que se tem. Portanto, Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, isso é importante, a custas de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Tudo aquilo que está sobrando na sua casa está fazendo falta para alguém. Tudo aquilo que a gente abusa, é evidente que desequilibra a harmonia do universo e sem que percebamos, falta para alguém realmente. Isso a gente pode aplicar tanto de forma pessoal quanto de uma forma coletiva. Vemos aí os governantes das sociedades, os políticos, os administradores, que tiram dos cofres públicos e que entram em deficiência. Eu tive a experiência de trabalhar como militar durante 2 anos no Exército aqui em Feira e viajávamos muitas cidades aqui na Bahia, particularmente a Chapada Diamantina, que é uma das regiões mais pobres do país. E nesse ínterim, nós conhecíamos lugarejos altamente pobres, socioeconomicamente falando, onde pessoas, famílias passavam fome e comiam formigas, se alimentavam de palmas de cactos para suprir a outros alimentos que são tradicionais em nossa mesa. E lembramos sobre a questão da água, que havia seca e havia uma parceria, como ainda existe, Exército, prefeituras, governo federal e outras instâncias de governo para tentar amenizar a sede em determinadas regiões. E nesse ínterim tivemos a oportunidade de conhecer várias famílias. Nos surpreendíamos com condições subhumanas de pessoas que nos mostravam, entre elas um pai de família mostrou-me uma água cor de café com leite, com sapo, lagartixa e outros animais mortos dentro. Era um lago pequeno e só tinha aquela água para a comunidade. A gente para pensar as condições escassas em que muitos abusam e falta para outros. E víamos muitas vezes abusos, incestos sexuais de famílias, abusos de pais para filhos menores, situações outras de grandes conflitos na família e fome que muitos passavam. Então a gente para pensar, muitas vezes o abuso de uns é o caos e a escassez de outros. Por isso que o equilíbrio é usar o necessário. Ter o conforto, sim, porque não ter um bom carro, uma boa casa, uma boa condição, desde quando não seja ultrapassando alguém, pisando alguém, nem diminuindo minhas forças morais, que é se aproveitando de outras pessoas. A alegria de viver não está presente na vida, mas no modo como encaramos a vida. É a forma como a gente enxerga, é a maneira como nós vemos o que nos acontece. Muitas vezes uma notícia para uma é de uma forma, para outros é de outra. Divaldo fez uma palestra certo dia e dentro de alguns dados estatísticos que ele colheu, ele disse que o Sol vai desaparecer daqui a mais ou menos 5 milhões de anos. Transformações naturais do universo. Uma senhora disse: seu Divaldo, o que é que eu vou fazer que eu ainda não me casei daqui a 5 milhões de anos? Será que meu amor vai aparecer?
ele ficou transtornado, né? Porque, coitada, se em 5 milhões ela não conseguir casar, vai ficar difícil, vai virar anjo. A alegria nasce da integral disposição íntima diante da vida. Tem entusiasmo para viver. É um processo íntimo de contato com o universo. A alegria não é simplesmente o riso. O riso é o fruto dessa alegria, mas é o nosso sim à vida. Então é a forma como nós lidamos com os acontecimentos, lidamos com as pessoas. Nós temos oportunidade, às vezes, de ter contato com uma amiga nossa, que ela está com alguns problemas de saúde, mas uma pessoa extraordinária. Nós chegamos, visitamos, dialogamos, temos aquele momento de prece e nós é que saímos confortados. E oportunamente eu lhe disse, nós é que tomamos o passe quando viemos lhe visitar, porque o entusiasmo e a vontade de viver dessa criatura é tão grande, que Deus lhe abençoe, que a gente é que sai confortado. A gente lembra que muitas vezes pessoas existem que com poucas coisas parece que o mundo vai desabar. Deus não me ama. Se Deus fosse bom, Ele me ajudava. Quando outros estão privados de tanta coisa. Nós que trabalhamos na área de saúde, trabalhamos no SAMU e visitamos muitos lares. E muitas vezes temos contato com realidades muito graves socialmente, não somente questão de patologia, mas principalmente no âmbito familiar e social, né? Então, a gente tem contato muitas vezes com situações muito graves e nos lembramos de um senhor que visitamos há algum tempo e ele tinha o próprio corpo em estado de decomposição. Eram os tecidos que entravam em necrose. A partir de então, os micro-organismos decompositores produziam a transformação, se alimentando do próprio corpo físico ainda vivo, e os filhos desse senhor se utilizavam da aposentadoria, que na realidade de Feira de Santana, mais ou menos 7 a 10 mil reais, para uma pessoa vive-se muito bem. E ele não tinha direito, assim julgavam os filhos injustamente, de se utilizar de um centavo. E passava necessidades e estava naquele estado de decomposição. Então a gente para pensar como é essa alegria de viver. É viver bem se aproveitando do outro, enganando as outras pessoas para estar sempre sorridente para o mundo e a alma atormentada negativamente. Que não, redundância, mas é ter o sorriso na alma, é viver com as coisas mais simples, é estar bem onde nos encontrarmos, na família. Mas minha família é cheia de problemas, mas eu preciso estar bem no meio da família que vivo. Certo dia, no atendimento espírita, uma senhora me procurou falando do seu relacionamento e ela me disse que estava muito péssimo o casamento. Eu lhe disse, mas o que é que a senhora faz para melhorar essa realidade? Ela disse, não faço nada. Eu procuro me melhorar da minha forma, frequento o meu centro, vou para o centro, como passo e oro, e quando a senhora chega em casa, o que é que a senhora faz com o esposo, já que a senhora vai para um local muito sadio, conforme o centro espírita? Ela disse, eu vou perder minha energia com aquilo. Eu disse, mas é aquilo que convive com a senhora, não por acaso, para aprender a viver e a melhorar. Se a senhora me permite, como é a sua vida de intimidade como casal, sem que a senhora me diga determinados pormenores que são de característica particular. Existe carícia? Existe diálogo? Existe interação entre vocês? Ela disse, nunca. Ele me utiliza como se fosse um animal, deita, dorme, ronca, vira as costas para a parede, eu que não fico também em branco, viro para a parede também, e é costa por costa, e cada um na sua. E o Espírito, nesse momento, me disse, assim também é no mundo espiritual, quando ambos saem do corpo físico, porque senão há uma colaboração para que haja uma quebra dessa desarmonia
fazendo uma reorganização energética, prossegue-se também no mundo espiritual. Porque ambos, na condição de espíritos, estão remitentes, resistentes e não vão melhorar por conta do orgulho. E eu repeti para ela, assim também é no mundo espiritual, quando a senhora, quando o seu companheiro sai do corpo físico. E ela tomou um susto. Mas como? Então passamos a explicar na visão do Espiritismo. A senhora precisa realizar o Evangelho no lar, porque é a grande terapia para a reharmonização das forças psíquicas dentro do lar. Ali os espíritos bons se utilizam das mentes para harmonizarem, e espíritos que convivem com a família igualmente receberão a bênção do Evangelho. E nos lembramos que certa feita, realizando o Evangelho no lar de uma companheira, nós víamos que adentrava um espírito atormentado e debruçava na janela da sala, curioso, como se não soubesse o que estava acontecendo. E ele me perguntou: o que é que vocês fazem? Nós estamos fazendo o Evangelho no lar, conforme a orientação espírita, já que é o Evangelho de Nosso Senhor que ilumina a nossa alma. Ele silenciou, participou do Evangelho e quando terminou, havia desaparecido, e no final, no momento da prece, reapareceu a nossa visão, e quando ele despediu-se, estava banhado de uma luminosidade azulácea, e uma voz nos disse: aí é a oportunidade que os espíritos têm de receber o contato com espíritos mais nobres. Somente quando a família abre o Evangelho no lar, a luz se acende dentro deste lar. E quando os corações se abrem para entender o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a harmonia se estabelece na família. E lembramos de Joana de Ângeles: quando não é difícil, um apartamento realiza o Evangelho no lar, todo o prédio se beneficia. No lar, quando se realiza a reunião de Evangelho no lar, todas as casas circunvizinhas recebem a bênção da visita dos bons espíritos, porque ali se acende um clarão e os espíritos nobres são atraídos para beneficiar. Espíritos sofredores são conduzidos para instâncias mais saudáveis, a fim de serem tratados, e a família, desencarnados, eles são também beneficiados por esta luz. Mas falando do sim à vida, que é uma forma de alegria de viver, nós temos o não também. Essa é a cara das pessoas que são mal-humoradas, daqueles que dizem não à vida, daqueles que acham que nada está bom, nada presta, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, não é assim? Então, e nesse mau humor, a medicina hoje tem aquela chamada doença, é a distimia, é uma espécie de depressão, está no quadro das depressões, que é um tipo de depressão crônica de moderada intensidade. Ela não chega impactante como a depressão que o médico diz: você está de depressão. Ela chega sorrateira e vai se instalando. A característica dessa personalidade é aquela pessoa: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Nada presta, nada tá bom. Queixa-se de tudo. Como vai, dona fulana? Ah, meu filho, eu estou cada dia pior. E eu me lembro de uma amiga que participava no Centro Espírita conosco, e nós tivemos a felicidade de ter contato com ela durante 7 anos. Esses 7 anos foram de aprendizado. A primeira vez que a encontramos, ela tinha exatamente esse perfil. E aí então, ele disse: meu Deus, dona fulana é uma pessoa muito mal-humorada, cabisbaixa, conversa pouco. E quando abre a boca para conversar, conversa muito, de forma queixosa, e tudo está péssimo para ela. E todos têm culpa, menos ela tem responsabilidade naquilo que lhe acontece. E a primeira vez nós lhe dissemos que podemos lhe ajudar. Ela discorreu durante um bom tempo as suas queixas, que o marido não sabia nada, que a filha não casou e parece que não vai casar porque tem um espírito. Como é que ela sabia?
tem um espírito que está na cola da filha que não vai deixar casar. Eu disse, então vai casar com um desencarnado? Então ele que vai querer casar com ela. Que o dinheiro não dava, que nada dava para pagar as contas, e cada dia pior, que ela estava doente, e ela relacionava uma lista de doenças, que eu dizia, como a senhora está de pé com essa lista de doenças crônicas, degenerativas? Ela dizia, mas eu tenho essa doença. Eu dizia, a senhora vai ter, se a senhora puxar tanto, vai vir e a senhora vai ter. Aí só vou falar para a senhora no mundo espiritual. Ela não me deseja a morte. Eu disse, a senhora está indo. Eu preciso rever os conceitos da senhora. Então me dê passe. E ela ia, tomava passe, era passe de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. O meu perispírito não aguentava mais. Eu já orava e dizia, meu Deus, afaste Dona Fulana desse centro, porque a gente não aguenta mais. E aí então na outra sessão era passe de 10 horas, de 20 horas. Eu dizia, algo está errado, que a gente também aprende com o ser humano. Eu dizia, Dona Fulana, a senhora precisa rever, porque algo está errado, ou com a senhora, ou com o espiritismo, ou comigo, ou com a vida. Porque todas as vezes que a senhora vem à nossa casa, a senhora nunca está bem. Cada dia pior. E nós estamos numa escala descendente, que toda semana a senhora está pior do que a semana passada. E acredito que nós já estamos no, quem sabe, andar número 70 abaixo. E a senhora cada dia está pior. Ela disse, mas é porque são os espíritos que não me dão descanso. Olhe só, e dava uma pausa, como se tivesse um espírito ali. Eu não via, como cada médium vê quando está na sintonia, eu ficava quieto. Ela dizia, você está vendo? Eu sei que você está vendo. Eu disse, não estou vendo. E tem gente que quer forçar você a ver o que não está vendo. Eu disse, não vejo nada, só vejo parede e a senhora. Então, mas eu não estou bem. A senhora já tem 2 anos que frequenta a nossa casa e deveria estar melhor, porque André Luiz nos fala que 1 semana de contato com o conhecimento espírita, a gente já tem a possibilidade de estar melhor, de poder ajudar o outro, de dar uma renovada em nossa vida, e a senhora está pior a cada semana. Mas são os espíritos. Eu tenho certeza, deve ser feitiço feito pela ex-esposa do meu marido, que nasceu em 1415. Eu falei, não é possível que esse feitiço seja tão velho e tenha tanto efeito até hoje. Tem alguma coisa errada. E eu dei para mim um desafio de buscar a solução para isso. Então eu orava, meus amigos, e dizia, meu Deus, tome conta de Dona Fulana. Não é possível. Eu apelava a Jesus Cristo, ia direto para o alto e dizia para Deus diretamente. Implorava que desse uma resposta. Não aparecia nenhum espírito, nenhuma voz, nada. Ao longo de 5 anos, tentando melhorar, dando assistência, conversando, orientando, Dona Fulana, vamos nos ajudar, venha para o centro, até que um dia eu disse de mim para comigo, no dia que a minha mediunidade estiver de cabeça para baixo, eu acho que eu vou pegar a Dona Fulana pelo pé, aí a gente vai resolver. E nesse dia aconteceu que eu não estava muito legal e estava de cabeça para baixo. E fui para o centro. Não estava a fim de ver a nossa amiga. Eu falei, meu Deus, Deus abençoe, que o ônibus quebre, que ela não apareça, porque hoje eu não estou naquela natureza de muita queixa. Então, quando eu estou lá com as crianças na evangelização, no centro era cumprido, lá no bairro Aviário, apareceu aquela imagem desgrenhada na porta e disse, valeu Jesus, ela, Dona Fulana. Aí eu dei uma virada proposital para dizer que eu não vi e comecei a atender as crianças. Venham, meus filhos, Deus abençoe a gente. E abracei as crianças de propósito para não olhar para ela. Daqui a pouco uma mão gelada. Eu disse, valeu-me nosso Senhor Jesus Cristo, São Jorge Guerreiro, me ajude. E aquela mão gelada, com a voz rouca e trêmula, me ajude que hoje eu não estou bem. E essa frase era repetitiva durante 5 anos. Eu disse, tá bom, Dona Fulana, vamos conversar hoje na sala mediúnica, porque lá, se eu tiver que ficar mediunizado, ali mesmo a senhora vai se ver comigo. Só brincadeira.
e fomos para a sala mediúnica. Eu disse: que podemos me ajudar? Ela disse: hoje é o pior dia da minha vida. Eu disse: mas por que está tão quente a nossa tarde de sábado, que o calor está cozinhando o nosso mau humor? A senhora podia aproveitar esse calor escaldante de feira com a poeira do bairro aviário, inalar essa poeira e agradecer a Deus que a senhora está viva. Ah, mas eu não aguento mais, nem falar eu com força. Eu disse: então, seria uma opção a senhora desencarnar sem cometer o suicídio. Ah, mas você quer que eu morra? Ou, se a senhora não quer estar viva, tem que estar morta, então, desencarnada numa lei, sem suicídio, porque o suicídio vai para o inferno. Então, a opção é a senhora mudar. Ou muda, ou então muda. Só tem essas duas opções. Ah, mas eu não aguento nem respirar. Eu falei: então pare de respirar, que aí a senhora vai ficar melhor. E o que está de fato acontecendo? Ela disse: os espíritos, eles não me dão descanso. Aí conversamos com ela demoradamente, falamos do espiritismo, das maravilhas que é a nossa vida. Durante a semana a sua filha me liga: Cid, minha mãe está mal. Aí achamos que era uma coisa muito grave. Quando cheguei na casa dela, aquele silêncio, tinha 2 velas acesas na porta do quarto. Eu falei: desencarnou. Aí comecei a orar, comecei a me compadecer, me arrependi de meus defeitos. Eu virei as costas para não falar proposital com ela, porque eu não estava aguentando mais, também sou humano. E falei: meu Deus. Aí sentei no sofá, ela estava deitada na posição cadavérica, realmente. Aí eu disse: meu Deus, a fulana desencarnou. E comecei a orar, sentei no sofá, que estava no seu quarto, e fechei os olhos e disse: Senhor, meu Deus, abençoe dona fulana. Ela gritou meu nome: Cid. Eu continuei com os olhos fechados e disse: se a senhora está aqui, eu digo que a senhora possa falar como está aí, que é no mundo espiritual. Ela disse: eu estou aqui e viva. Quando eu olhei para ela, umas rodelas de cebola, pimentão, pepino, porque estava com dor de cabeça, havia acendido 2 velas. Para que motivo? Naquele momento, não sei. Eu disse: a senhora voltou para o corpo? Graças a Deus. Que bom, dona fulana, que a senhora veio aproveitar a vida na terra, que é importante para a gente. E nós conversamos. Semana seguinte ela foi para o centro, mais uma vez mal-humorada, e então chegamos ao ápice, quando um espírito amigo nos disse, e que na literatura espírita existe: na verdade, nossa amiga não quer mudar. Ofereça-lhe a terapia de fazer o bem, e ela mesma vai lhe dar a resposta do problema dela. Então, nesse dia, nós conversamos. Eu lhe disse: a senhora podia vir aqui para o aviário. Aqui é um bairro de periferia da cidade. Nós temos uma condição socioeconômica defasada na população e realizamos evangelização infantil. A senhora poderia nos ajudar, cuidar das crianças, cortar o cabelo, traga um cortador de unhas, aquele chamado unhex. Aquele é uma beleza enorme, porque a unha dos meninos é de metro, realmente, corta com gosto, vá orando e cortando e cuidando deles. Ela fez uma cara de nojo e disse: eu tenho nojo de pobre, negro e gente feia. Eu disse: era isso que eu queria saber da senhora. Os espíritos me disseram que a senhora tinha a resposta para o seu problema. Então a senhora, na verdade, não é linda, não é branca, a senhora é cor de papelão, amarelada, e a senhora não é a pessoa mais rica do mundo. Tem uma condição favorável, mas não é uma pessoa mais importante. Esta é a solução para o seu problema. A senhora não se abre para a vida e é egoísta, egocêntrica, deseja que o mundo lhe ame, mas não abre o coração para ser útil a uma pessoa que quer. Somente quando abrir-se para o bem, para o amor, para a solidariedade, os próprios espíritos que são fantasiados na sua mente, de que estão lhe perturbando por causa unicamente deles, irão desaparecer. É evidente que pela lei de atração
a senhora atrai entidades que muitas vezes zombam da sua conduta, mas, independente dos espíritos, nós geramos a sintonia que alimentamos. E então ela começou a chorar. Ah, você me ofende dessa forma, eu não aguento. Aguenta, dona fulana, a encarnação é tão valiosa. A senhora aguenta, venha ajudar as crianças. Sumiu, desapareceu do centro. E uma amiga que não gosta de fofoca me ligou e disse: Cid, dona fulana de tal, está no centro Y falando mal de você. Disse que você atendeu ela obsediado, que você estava incorporado com o obsessor dela mesma para poder maltratá-la. Eu falei: deixa para lá, com obsessor, sem obsessor, atendemos da melhor forma possível, embora nos perdoe nossas falhas, mas atendemos da forma que nos foi possível. E continuamos orando por ela, que Deus abençoe, tome conta dela. Desapareceu. Quase um mês depois, estou eu no meio das crianças, perdido, na poeira do aviário, assomou na porta a mesma imagem. Eu disse: valeu Jesus. Mas estava diferente, o cabelo mais arrumado, escovado. A mulher, quando ela se ama, ela dá uns cachos no cabelo assim, né? Parece uns caracóis, linda, com a argola do tamanho desse notebook. Eu disse: dona fulana de tal, graças a Deus. Vem ela desencarnada pelo jeito, porque está radiosa dessa forma. E eu então dei as costas proposital de novo, deve ser desencarnada. Tocou-me e disse, muito feliz: Cid. Eu disse: pois não. Nos abraçamos, nos cumprimentamos. Ela disse: eu quero lhe contar uma novidade. Aquilo que você me disse realmente tocou meu coração, e eu descobri que o verdadeiro sentido da vida é fazer o bem. E aí na outra semana ela estava com as crianças sentadas no colo, descia o mel do nariz, ela limpava com alegria, abraçava os meninos, penteava o cabelo, estava com nheques desse tamanho na mão, cortando a unha das crianças e levando lanche e evangelizando. Então descobriu a verdadeira alegria de viver, que é fazer o bem, que é amar-se, porque ninguém ama o outro se não ama a si mesmo, se não se compreende e se não processa a sua forma de encarar a vida e os acontecimentos. É o recomeço, como diz Joana de Ângeles: a cada momento é momento de recomeçar. Cada momento pode recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. E o recomeço é síndrome de próxima felicidade. Seja sempre a pessoa que chega trazendo amor. Não tem coisa mais linda do que chegar uma pessoa radiosa, trazendo paz, alegria, um sorriso no rosto, ao inverso de alguém que chega, senta do nosso lado, certo dia, e tem uns hábitos, algum colega ou outro de trabalho atualmente, pega nas mãos: vamos fazer uma prece, orar, que bom, vamos fazer uma prece. E uma amiga curiosa, religiosa, me disse: mas Cid, nesse momento da prece, eu me sinto tão mal. É evangélica. Eu disse: mas de que forma? Ela disse: quando eu pego na mão do seu fulano de tal, esse braço parece que dá um AVC, fica uma hemiplegia que eu não consigo compreender. Eu falei: mas deve ser porque ele é uma pessoa boa. Ela disse: boa e ele não é não, tem alguma coisa errada. Eu falei: deve ser coisa do além. Ela: vem você com seu espiritismo. Um dia você compreende. Mas esse AVC, toda vez ele só chega perto de mim, pega na minha mão, eu tenho que pegar na mão dele, e aí o AVC se instala. Quando termina a prece, eu recupero a normalidade. Aí eu lhe disse: são coisas da energia. Então, seja sempre a pessoa que traz a paz, que traz o bem-estar. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar, mas é tão pequeno que eu faço. Mas o mar seria menor se lhe faltasse a gota d'água. Então, por menor que seja, o bem que achamos que fazemos é necessário. De uma gota vem outra, e sabemos que faz parte do grande mar. Se o homem conhecesse a extração dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Nossa capacidade pessoal.
não mais teria o futuro, não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco, compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio operar seu presente em seu futuro. São palavras de Leon Denis. Ninguém progride ou se aperfeiçoa sem contato social, o que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. Viver é fácil. Onde estivermos, estamos vivos. No corpo, fora dele, aqui, além, alhures, estamos vivos. Não nos evadimos da vida, nem a condição do suicídio nos tira da vida. Pelo contrário, nos traz decepção, porque nos mostra que a vida continua. Mas conviver, que é viver com o outro, eis o nosso grande desafio, que começa na família. Família é um grupo de pessoas cheias de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, todos temos limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos para a nossa evolução. Gostaria tanto de estar na família de Adriano, né? Para poder ficar mais feliz. Mas Adriano está no lugar que ele precisa para reencarnar, para a sua reencarnação evoluir. Eu estou na família que necessito. Emmanuel, numa das suas anotações, diz que nós nascemos no lugar certo, na hora certa, no espaço geográfico mais adequado e no minuto onde os astros se movimentam, se alinham e se interligam, mais exato para a nossa evolução. E ninguém nasceu na hora errada, no lugar errado. Tem gente que diz, eu nasci na hora errada. Nasceu na hora necessária. Pode ter nascido na hora errada, quem sabe na sua cabeça, mas na visão das leis universais, nasceu na hora necessária para evoluir, para progredir e para contribuir com o progresso dos outros também. A preocupação olha em volta, quem está preocupado. A tristeza olha para trás, reclama, poderia ser diferente, não sou feliz por causa do pai, por causa da mãe, por causa do marido, por causa da mulher, por causa dos filhos que não ajudam. Olha para trás a tristeza, mas a fé nos faz olhar para cima. Quando a gente tem fé verdadeira e racional, a gente esquece o que já aconteceu, porque adianta a gente ver, já aconteceu, já fez o errado, já criou a situação. Recomeçar. O nosso recomeço é síndrome de próxima felicidade. Quando a gente abre a mente para evitar a culpa, porque a culpa nunca ajuda, a responsabilidade, que é uma visão positiva do que erradamente a gente acha que é a culpa, é a responsabilidade de assumir. Errei, já aconteceu, já fiz, não importa. O que importa é recomeçar. A partir daí é que pela fé eu vou olhar para cima e vou caminhar para frente. Quando chegamos ao plano espiritual, ninguém vai perguntar qual a nossa religião, mas quando bem se praticou na terra. Palavra de Chico Xavier, é o que a gente faz de bom, a gente deixa tudo, meus amigos. Cansamos nos atendimentos de emergência. Quantas vezes a pessoa deixa o corpo físico e o espírito singra na eternidade? Comovidamente nos lembramos de que certa feita, numa cidade de Alagoinhas, nós tivemos uma ocorrência muito grave. Uma criança de 12 anos, mais ou menos, teve um acidente, isso já tem uns 3 anos, 2 anos mais ou menos. Um acidente grave, a criança caiu de bicicleta, colidiu a cabeça de encontro à parede,
apresentou um traumatismo grave, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, serviço de emergência foi acionado e aí o médico mandou a ambulância, nós fomos. Quando chegamos, a cena comovedora. A população inteira da rua estava ali ao redor da criança, sem saber o que fazer, e o menino com a parada cardiorrespiratória. Cianose, que é a coagulácia das extremidades, e aí começamos o processo de reanimação, que é o protocolo de medicina, para tentar reanimar aquela vida que está ali por ser ceifada. E naquele momento chamamos o reforço, que é a presença do médico, para nos ajudar. E continuamos na intervenção, o médico continua a nos ajudar e a criança estava ali ainda no processo de parada. Quando em determinado momento, bastante emotivos, cheguei para o médico e disse: meu amigo, nós não vamos perder essa criança. Ele tentava de tudo que podia, começou a suar, começou a chorar, sabia o que estava fazendo, e então de repente, quando eu disse, uma lágrima escorreu do olho da criança, e eu tive a possibilidade naquele momento de ver o duplo da criança, uma cópia, era o espírito que levantava-se, como se algo a puxava para trás. E naquele instante derradeiro, em que o médico olhou para mim, decretando a morte encefálica, a criança deu um grito na condição de espírito e desmaiou. Eu via que alguém segurava nos braços e uma voz disse: ela finaliza uma etapa da sua existência que começou no passado e veio apenas viver na Terra esses 12 anos para depois continuar de encontro à eternidade. Então a gente para pensar, a nossa vida é um trem-bala, passa numa velocidade. Muitas vezes a encarnação é interrompida muito cedo, muitas vezes numa idade mais longe, 50, 60, 70, 90, mas uma hora a gente tem que partir. Então aproveitar a nossa existência quanto antes, para que a gente possa evoluir da melhor forma possível. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais, enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, passeio, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Muita paz para todos. Mais uma vez, eu vou soltar essa música para a gente levar de presente para casa. Sim.